Olá! Jesus fez muitos milagres. Um dos milagres que ele fez está relatado aqui no livro de Mateus, no capítulo 9, a partir do verso 32, que eu leio assim. Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo, endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo, jamais se viu tal coisa em Israel. Uma pessoa muda, endemoniada, quando Jesus retira esse demônio, ela começa a falar. Aí a pergunta que chega é a seguinte: será que há doenças em que são causadas por demônios? Esse endemoniado passou a falar quando Jesus expulsou os demônios. Era uma doença? Era por causa do demônio? Será que existe sim hoje alguma doença que é causada por demônios? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma vez aqui o programa Na Mira da Verdade. E como sempre digo, é muito bom ter a sua companhia aqui. Obrigado por você já estar aí ligadinho com a gente. Obrigado a você que nos acompanha sempre. E a você que está chegando aí agora, seja muito bem-vindo. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. E as respostas devem ser baseadas na palavra de Deus. E quem está na mira da verdade para dar a sua resposta baseado na Bíblia é o meu amigo o professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem. Feliz pela oportunidade que Deus nos deu de termos mais uma noite, ou para quem assistir a reprise, mais um dia de vida, né, para estarmos aqui. E também agradecidos a Deus porque você tem acompanhado Na Mira da Verdade, acompanhado a TV Novo Tempo. Para nós é uma alegria, agradecemos o seu carinho. E esperamos que você envie as suas perguntas. As suas perguntas são de extrema importância, não só para nós fazermos o programa, para nós aprendermos, né? Certo filósofo, agora não lembro o nome dele, ele disse certa vez que a pergunta é o motor do saber. Então lembre-se que a sua pergunta é algo que impulsiona o seu saber. Então envie as suas perguntas, Tito estará ali esperando para repassá-las aqui e respondermos à luz da palavra de Deus. E eu quero responder, ou quero colocar na mira as perguntas mais capciosas, para ver se a gente pega o nosso professor Leandro Quadros. Mande a sua pergunta, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e vamos juntos aprender mais da palavra de Deus. Como o professor Leandro disse, né? Quanto mais a gente tem as dúvidas e a gente consegue sanar essas dúvidas, a gente aprende. E esse programa te dá a oportunidade, nos dá a oportunidade de juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Portanto, seja muito bem-vindo mais uma vez, mande as suas perguntas. Eu falo para você já como é que você faz para você mandar as suas perguntas para o programa aqui, tá bom? Estamos ao vivo. Eu abri o programa falando sobre um texto da Bíblia e essa pergunta chegou pelo nosso Facebook, viu? Quem mandou foi o Júnior Carvalho. Olha só que interessante como ele fez a pergunta. Lá em Mateus 9,32, que foi o texto que eu li, fala que Jesus foi levado a um homem, ou foi levado a Jesus um homem endemoniado que era mudo. Quando os demônios foram expulsos, ou quando o demônio foi expulso, o mudo voltou a falar. Aí a pergunta é, como saber se uma doença é causada por influências de demônios? Será que uma doença pode sim, ou tem alguma doença que é causada por influência de demônios? Professor Leandro Quadros, interessante essa questão. E a Bíblia, nesse texto, mostrou isso. Será que aquele homem estava doente e mudo por causa de um demônio? Realmente,
Este homem aqui, neste caso especial, ele estava endemoniado, né? E o demônio o impedia, né, de falar. Até tem um outro texto aqui, Mateus 12, 22, em que Cristo cura um endemoniado que estava cego e mudo. Então pode haver certos tipos de possessões demoníacas em que a pessoa fique assim, né? Então, mas a Bíblia não está generalizando, né, dizendo que toda pessoa muda ou cega, ela tem um problema espiritual. Não é assim, né? Nós sabemos que há muitas causas naturais, entre aspas, né, naturais, depois do pecado, para as doenças. Há enfermidades que vêm hereditariamente, vêm de nascimento. A pessoa passa, às vezes, ter uma mudez ou uma cegueira por um acidente, não é? Então, existem causas que não são necessariamente sobrenaturais. Agora, realmente, algumas doenças, certas doenças, podem realmente ser de ordem sobrenatural. Mas a maioria, nós podemos arriscar em dizer, a maioria tem a ver com o nosso estilo de vida, tá? Eu vou ler 2 textos aqui e vou ajudar você a distinguir também a diferença entre uma origem e outra. Tem um texto aqui no livro de Jó, capítulo 2, verso 7, que você percebe que a doença pode mesmo ter uma origem sobrenatural. Então diz assim, ó: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, neste conflito que estava existindo aqui entre Deus e Satanás, onde haviam questões sérias envolvidas e Jó estava nesse fogo cruzado, diríamos assim, Satanás ele tinha sim poder de colocar tumores nele. Né? E o mesmo diabo que coloca doenças em certas pessoas, ele cura. Para quê? Para convencer a pessoa que o sistema religioso usado naquela cura é de Deus. Vou te dar um exemplo. Muitos devem recordar, na época das cirurgias mediúnicas do Dr. Fritz, né? Que era um médium, né? Fazia cirurgias sem anestesia, praticamente não sangrava e as pessoas eram curadas das mais variadas doenças graves. Então você percebe ali algo de sobrenatural. Mas como a Bíblia diz em Deuteronômio 18, 9 a 14, que o espiritismo não é de Deus, então ali você pode perceber que Satanás, ao mesmo tempo que pode colocar a doença em alguém, ele pode tirar. E aí tirando, qual é a pessoa que não vai se convencer de que Deus, entre aspas, é quem estava por trás daquela cura? Por isso que a nossa única segurança é realmente nos apoiarmos na Bíblia. Porque se nós nos apoiarmos só no que é sobrenatural, nós somos enganados com facilidade, porque Deus faz milagres e Satanás pode imitar esses milagres. Então uma doença pode sim ter origem sobrenatural. Agora a maioria tem origem no nosso estilo de vida, né? Tem doenças, como eu já expliquei no início, que são hereditárias. Tem pessoas que desenvolvem o diabetes, né? Desenvolvem alto índice de colesterol e problemas de pressão, né? Pressão alta. A pessoa é hipertensa por questões hereditárias. Até o câncer, né? Em certos aspectos pode ser hereditário. Tem várias doenças de origem hereditária, tá? Agora, existem também aquelas que têm a ver com o estilo de vida. E esse texto aqui que eu vou ler não fala de doença, tá? Não é o propósito de Paulo falar aqui, mas eu queria tirar o princípio dele e aplicar a essa questão. Gálatas 6:7, né? Paulo diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então esse é um princípio importantíssimo, né? De causa e efeito, é a lei da causa e efeito. Aquilo que eu planto, eu colho. Então, se eu tenho um estilo de vida saudável, eu tenho menos doenças. E se surgirem doenças, não serão tão severas. Agora, se eu tenho um estilo de vida
desregrado, terei doenças como resultado disso. Né? Então, por exemplo, quem bebe, né, tem tendência a desenvolver problemas cardíacos, cirrose, né, e tudo mais. Quem fuma pode desenvolver câncer. Né? Então você percebe, há doenças relacionadas ao nosso estilo de vida. E aí é importante nós adotarmos um estilo de vida cada vez mais saudável, o que não é de uma hora para outra, né? Isso é um processo, para uns é mais rápido, para outros é um pouco mais demorado, mas o importante é que você se esforce, tá? Eu até indico para você um livro excelente, né? Conselhos sobre Saúde, de Ellen White. Esse livro você pode adquirir com a Casa Publicadora Brasileira, né? Você que está nos acompanhando pode ver na tela, né, o endereço, né, e o telefone, o endereço web e também o telefone dessa editora para você ligar em horário comercial e adquirir esse livro, A Ciência do Bom Viver. É um livraço, vai lhe ensinar muitos aspectos sobre a saúde para você ter uma qualidade de vida melhor. Não é simples distinguir se uma doença é de origem sobrenatural ou consequência do nosso estilo de vida errado. O que devemos fazer neste caso é orar, tá? Orar e dizer a Deus o seguinte: Deus, eu não sei a origem dessa minha doença. Se for, Senhor, de origem sobrenatural, eu lhe peço agora, em nome de Jesus, que essa doença saia. Sendo de origem sobrenatural, né, com certeza uma oração em nome de Jesus pode afastar esta doença. Assim como pode afastar uma doença também não de origem sobrenatural, como lemos em Tiago 5, 14 a 16. Mas na maioria das vezes, quando é uma doença de origem natural, Deus, ele pode fazer o milagre e curar? Pode, mas certas vezes ele não faz. Por quê? Porque se a pessoa não reeducar o estilo de vida dela, ela vai voltar a ter a doença. Então Deus prefere curar a pessoa por meio da reeducação do estilo de vida, para que o organismo reaja, para o organismo cure-se, diríamos assim, com o poder que Deus colocou no organismo. Então Deus pode fazer isso. Ele pode não fazer um milagre muitas vezes, porque você continuaria no estilo de vida errado, a doença voltaria e ainda pior. É por isso que Cristo, quando curou um paralítico, que estava paralítico por causa do estilo de vida, né, em João 5,14 ele falou assim, ó, vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Ou seja, Cristo falou, eu curei você, mas agora reeduque o seu estilo de vida, porque senão, se você tiver aquele estilo de vida de antes, você vai ficar mais doente ainda do que você já estava. E aí eu finalizo levando a você a refletir numa coisa. Muitas das igrejas que dizem operar curas em nome de Jesus, elas fazem como Jesus? Ou seja, após curar alguém, elas aconselham a pessoa a ir e a não pecar mais, ou seja, a não praticar as coisas que praticava e que levaram ela a ficar doente? O verdadeiro dom de cura não é um fim em si mesmo. Né? O verdadeiro dom de cura, que acontece de forma milagrosa, ele é acompanhado, como nós lemos em João 5,14, de um chamado para a pessoa reeducar o seu estilo de vida, ou os seus padrões de pensamentos e de comportamentos, que levam à doença. Então, se uma igreja não ensina isso, pode ter certeza, ela está, de forma incompleta, ajudando as pessoas. E isso não é o eficaz, porque a doença vai voltar. Tá? Então, em resumo, seria isso. Esse é um assunto bem abrangente, né? E com certeza teremos outras oportunidades de nos aprofundarmos em outros aspectos dessa questão. Muito bem, professor Leno Claus. O programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar a sua pergunta por SMS. O número é 12 981510101.
Manda e eu recebo aqui na hora. Você pode usar também as redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade. Participe, tanto no Facebook como no Instagram, tem um videozinho que eu coloco sempre antes de começar o programa para você já poder mandar as suas perguntas. Você pode usar lá e no Facebook nós estamos transmitindo também ao vivo. Você também pode fazer a sua pergunta aí nos comentários do vídeo, tá bom? Participe e mande as suas questões. Olha, tem umas perguntas que chegaram aqui pelo SMS, mas eu tô vendo que parece que a rede nossa aqui saiu do ar. Eu não sei se vai conseguir mandar perguntas por SMS. Você manda aí, vamos ver se eu recebo aqui, né? Por enquanto parou. Mas tem uma pergunta que chegou aqui, ó, no programa passado, que eu vou colocar na mira, que é bem interessante. Quem mandou foi a Lilian. Ela é do Rio Grande do Sul e a pergunta dela é a seguinte, professor. Eu gostaria de saber o que a igreja recomenda fazer quando alguém é vítima de feitiçaria. Por exemplo, quando alguém se separa do seu cônjuge por causa de feitiçaria. O que a Bíblia fala sobre isso, professor? Existe sim, assim como nós falamos agora aí sobre doenças que podem ter influência demoníaca, existe também ações como essa que está dizendo aqui, por exemplo, um cônjuge que se separa por causa de feitiçaria? Pode acontecer isso? Sim, a feitiçaria ela existe, né? Isso aí é muito claro na Bíblia, na vida real, né? Só para dar um exemplo aqui para a nossa telespectadora, Levítico capítulo 20, verso 27. Olha a gravidade do assunto quando existia isso entre o povo de Israel. Por que eles eram punidos desta forma? Né? Porque eles tinham um conhecimento de que aquilo não era de Deus. Então aqui não está falando das pessoas sinceras, não é? Que fazem feitiçaria, praticam a necromancia, que é a consulta a mortos. Então tem muitos filhos de Deus sinceros que praticam essas coisas e não sabem que isso não é de Deus. Né? Então esse texto aqui que eu vou ler não é para chocar vocês, mas para mostrar o quê? Que o israelita, que já tinha total conhecimento do assunto, se ele continuasse buscando essa prática, sabendo que não era de Deus, ele era punido. E aí diz Levítico 20, 27 o seguinte, ó. O homem ou mulher que sejam necromantes, ou seja, necromante é quem consulta mortos, pratica necromancia. Então aqui envolve a mediunidade, né? Homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos, serão apedrejados, o seu sangue cairá sobre eles. Então quem sabia e continuava sendo feiticeiro ou necromante, era mandado apedrejar. Por quê? Porque o poder que está por trás dessas pessoas é demoníaco. Afasta as pessoas da verdade divina e não aproxima as pessoas da verdade divina. Então a feitiçaria existe. Agora, se você e o seu marido são cristãos, não tem como feitiçaria nenhuma tocar em vocês. É o que diz 1 João 5, 18, por exemplo. Ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca, e não tem conversa. Se você pisar num despacho sem querer, não estou dizendo que você tem que estar chutando, desrespeitar as pessoas sinceras que creem naquilo e nem desafiar aquilo que está por trás daquilo. Mas se acontecer sem querer, você pisou num despacho, fizeram um feitiço para você, colocaram um sapo morto com algumas coisas na porta da sua casa, você não tem que se preocupar com isso. Você tem a proteção dos anjos de Deus e a presença do Espírito. Pode pegar aquilo, limpar, jogar no lixo, não vai te acontecer nada. Então, aí, para te dar a resposta, minha irmã, eu teria que saber se o seu esposo não é cristão. Se ele não é cristão, óbvio que ele é mais vulnerável. Né? Ele é vulnerável, na verdade, à feitiçaria. Aquele que é cristão tem a total proteção de Cristo. Então, depende de cada caso, minha irmã. Depende se a pessoa aceitou a Jesus como Salvador ou não. Se ela aceitou, feitiçaria nenhuma
vai fazer mal a ela. Se a pessoa não tem a proteção de Jesus Cristo, aí ela é vulnerável, pode-se fazer uma feitiçaria, voodoo, magia negra contra essa pessoa, né? E se algum ateu está nos acompanhando agora, algum agnóstico, com certeza você acha que eu estou falando besteira, mas vá para alguns lugares da África, onde isso é muito frequente, e você vai ver que eu não estou brincando e que eu não estou falando baboseira nenhuma. Muito bem, professor, muito bem. Bom, a gente vai rapidinho para o intervalo, mas não sai daí não, porque tem muita coisa boa para a gente aprender. A gente volta já já. Já estamos de volta e para você participar, hoje infelizmente nós estamos sem a rede de telefonia aqui. Então você vai participar através do Facebook e do Instagram, tá bom? Participe aí pelo Facebook namiradaverdade.nt e no Instagram @namiradaverdade. A pergunta que chegou aqui, quem mandou foi a Paula, ela mandou pelo Instagram e ela diz o seguinte: sou católica aqui da Bahia e gostaria de saber do professor Leandro Quadros se é proibido a gente rezar o terço. Há tantos comentários que falam de orações repetitivas e por conta disso eu gostaria que me respondesse, pois faço o terço todos os dias. Manda um alô para o pessoal aqui de Feira de Santana, na Bahia. Meu nome é Paula, um grande abraço. Um abraço, Paula, a você, aos nossos telespectadores de Feira de Santana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Professor, a pergunta da Paula é essa: é pecado nós rezarmos o terço? Eu gosto muito de receber as perguntas também dos nossos irmãos católicos, né? Tem muitos irmãos católicos tão fiéis, né, naquilo que creem, né, que para nós é muito satisfatório manter contato com essas pessoas. Assim como muitos irmãos evangélicos, espíritas, testemunhas de Jeová, mórmons, existem filhos de Deus em todos os lugares, né? O que nós não cremos ao mesmo tempo que todos os caminhos conduzam a Deus, mas que os filhos de Deus estão em todos os lugares, não há dúvida disso. Sobre essa sua pergunta, querida irmã, realmente quando Jesus ensina a orar, ele é contra as repetições. E no rezar o terço, né, há muitas repetições, né? Uma vez eu lembro que eu assisti um trecho de um momento em que o padre Marcelo Rossi, isso já faz muitos anos, né? Ele rezou o terço e ele falava assim, várias vezes, né? Depois de rezar o terço, né, ele fez uma oração assim, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. E foi repetindo isso várias vezes. Lógico, na boa intenção, tá? Mas biblicamente, o que Cristo diz sobre essas repetições? Mateus capítulo 6, versos 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Os fariseus faziam isso. Eles queriam aparecer, demonstrar que oravam, né? Que não é o seu caso, tá? Vamos continuar o texto. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, ou seja, não vão ganhar nada de Deus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições. Veja, Cristo considera as repetições vãs, sem utilidade, né? E continua, como os gentios, os pagãos faziam isso, né? Porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, se Deus já sabe das suas necessidades antes de você pedir, você não precisa fazer repetições desnecessárias. Então, realmente,
A Bíblia não apoia a repetição e por isso orar o terço é um costume, é um ensino da tradição da igreja, não é realmente um ensino bíblico. Muito bem, outra pergunta, essa pergunta é capciosa. Olha só, quem mandou foi o Lucas, e ele diz o seguinte: é possível que o Senhor nos poupe propositalmente de certo conhecimento, pois não saberíamos lidar com o ônus de tanta sabedoria? Ou seja, a nossa mente, ela tem uma limitação, né? Porque talvez se a gente soubesse muito... por exemplo, o que aconteceu lá com Adão e Eva em Gênesis 2:17, acerca do fruto do conhecimento do bem e do mal. E também Jó cita no capítulo 38 acerca dos mistérios do mundo. Professor, a pergunta é, será que a nossa mente ela é bloqueada? Quem sabe Deus nos poupando propositalmente sobre certos conhecimentos? Na verdade, depois do pecado, a nossa mente, ela foi, diríamos assim, pelo pecado, ela foi, vamos usar uma linguagem muito simplória, mas ela foi reconfigurada, né? As nossas conexões neurais, elas não são perfeitas, né? Como eram as conexões neurais dos nossos primeiros pais. Então, nós temos padrões de pensamento, de comportamento e temos limitações também. Né? Isso não significa que Deus não nos tenha dado a capacidade de desenvolvimento, porque o cérebro é um órgão plástico. O que significa isso? Não que é plástico no sentido da matéria, né? Ele tem plasticidade no sentido que ele pode aumentar ou diminuir de tamanho. O que isso significa? Que nós podemos mudar essas conexões neurais através de psicoterapia, através da leitura, atividade física influencia muito na saúde mental. Então é por isso que mesmo sendo limitados para entender certos mistérios divinos, eu vou lhe mostrar um dos textos que fala sobre isso, existe um conselho bíblico para nós continuarmos nos desenvolvendo. E este conselho está em Eclesiastes, capítulo 12, verso 12. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros. E o muito estudar é enfado da carne. Então ele mostra um equilíbrio, né? Olha, não há limites para fazer livros. Faça, escreva, produza conhecimento, mas lembre-se que estudar demais traz enfado, traz canseira, né? Então tudo tem que ser com equilíbrio. Então a Bíblia estimula o desenvolvimento intelectual. Agora, nós temos limites. Disso não tem como ter dúvidas. Né? O nosso cérebro, que sofreu uma reconfiguração neural, diríamos assim, após o pecado, ele não consegue entender certas coisas. Por exemplo, nós não conseguimos entender como que Deus pode sempre existir. Você não tem como explicar isso. Agora, Deus, biblicamente, e até logicamente, ele é a causa não causada. Né? Se alguém tivesse criado a Deus, nós deveríamos adorar esse alguém, não a Deus. Então é ilógico pensar que Deus teve uma origem, uma causa. Né? Ele mesmo diz em Isaías 44, eu sou o primeiro e o último. Então nós temos a informação. Agora, como assimilá-la, logicamente, nós não conseguimos. Porque o nosso cérebro é limitado. Né? Então, tem um texto, até em Eclesiastes, quando Salomão escreve na sua fase mais negativa da vida, diríamos assim, não sei se é esse texto que eu estou pensando, mas se eu não achar agora não tem problema, tá? Que ele diz, tem um texto que ele fala aqui em Eclesiastes, que quando se aumenta o conhecimento, se aumenta a tristeza, né? Em alguns aspectos isso é verdade. Uma coisa que acontece, quanto mais você conhece, mais você percebe a sua ignorância.
tá? Isso é até muito bom, porque mantém você humilde, dependente de Deus e sempre disposto a buscar mais conhecimento. Agora, aquele que se acha, pode saber, esse não sabe nada. Ele acha que sabe, mas ele não sabe nada. Ele quer aparecer. Aquele que quer aparecer é porque ele não tem conteúdo. Você entendeu? Então, para finalizar, vou ler esse texto aqui de Atos 1:8, onde os discípulos queriam saber o tempo, diríamos assim, do fim do mundo, do retorno de Cristo. E Cristo foi muito claro em dizer que eles não poderiam ter esse conhecimento, porque, óbvio, eles eram limitados, o ser humano é limitado. Atos 1, 6 e 7. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então tem coisas que não competem a nós, porque nós estamos limitados por nossas conexões neurais imperfeitas, né? Somos limitados por um corpo corrompido pelo pecado e pela mente, né? E eu me lembro, finalizando, de um filme sobre mitologia muito interessante, e eu nunca esqueci disso que o ator disse, né? Era um filme sobre mitologia que eu vi e tinha o chamado Deus da Sabedoria, né? E aí um indivíduo perguntou assim para ele: me diga uma coisa, como que você sempre pôde existir? E a resposta dele foi assim extraordinária. Ele falou assim: olha, se eu começar a te explicar isso, o teu cérebro vai derreter e sair pelas suas orelhas. E é verdade. Tem coisas que o nosso cérebro não está apto a saber. E por isso que, de acordo com 1 Coríntios 15, precisamos ser glorificados, ou seja, transformados fisicamente, mentalmente, para depois compreendermos tais mistérios quando estivermos com o Criador. Muito bem, eu estou acompanhando aqui o pessoal que está no Facebook. Obrigado pela sua participação aí. Eles estão perguntando aqui, tá um monte de gente trabalhando aqui, perguntando, fazendo perguntas boas. Eu vou colocar uma pergunta aqui, deixa eu ver de quem. Da Ada Santos, ela que está assistindo a gente pelo Facebook. Um abraço a você, Ada. A sua pergunta está na mira da verdade. Gostaria de saber se é obrigatório um cristão se batizar ou se é só uma tradição judaica. E aí, professor? Não é uma tradição judaica simplesmente. Veja o que Jesus diz, por exemplo. Temos 3 minutinhos, você consegue, né? Consigo. Essa é uma questão bem rápida de responder. Em Mateus 28, 18 a 20, tem outros textos, tá? Mas esse aqui, Jesus foi bem claro, ó. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, falou aos seus discípulos, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Perceba que se fosse apenas um costume judaico, Cristo não daria esta orientação de uma forma tão assim universal, diríamos assim, pouco antes dele subir aos céus. Pouco antes dele subir aos céus, ele diz para os seus discípulos, fazerem novos discípulos, e que este fazer novos discípulos, o rito do batismo faz parte deste fazer novos discípulos. E esse batismo tem que ser em nome da Trindade, sim, né? E depois tem que continuar um processo de discipulado, né? Fortalecer a fé desses novos membros. Tá ali em 1 Coríntios 12, 13, diz também, todos nós somos batizados em um Espírito. Atos 19, 1 a 9, Paulo batiza nas águas novamente um grupo de 12 judeus, porque eles não tinham conhecimento do Espírito Santo e não receberam nenhum dom. Então Paulo queria reintegrá-los à igreja. Então,
realmente, o batismo é uma ordem de Jesus. Muito bem, muito bem. Nós temos ainda um minutinho. Eu queria colocar uma pergunta aqui do Instagram e a gente vai para o intervalo para você pensar um pouquinho. Olha só, a pergunta é da Eliane, ela é de Vilhena, em Rondônia, e a pergunta dela é a seguinte: há 4 meses estou buscando a verdade. Tudo começou quando, assistindo a TV Novo Tempo, conheci o programa Na Mira da Verdade. Eu gostaria muito da sua ajuda para entender o contexto da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses, e principalmente os versículos do capítulo 2, os versículos 14, 15, 16 e 17, pois os católicos dizem que aqui o sábado foi abolido. Há muitos e muitos que acham que realmente o sábado no Novo Testamento foi abolido. E um dos textos clássicos é esse de Colossenses 2,16. Nós vamos, mais uma vez, explicar esse texto e eu agradeço aqui a Eliane, que há 4 meses está buscando a verdade. Então, hoje a sua pergunta está na mira da verdade. Então, Eliane, e a você que está nos acompanhando também, não sai daí não, a gente volta já já. Estamos de volta e a pergunta da Eliane ficou no ar aí, hein, professor? Já há 4 semanas, há 4 meses que ela está buscando o conhecimento e através do Na Mira da Verdade, ela quer aprender aí. Como é que fica a questão de Colossenses 2, os versos de 14 a 17 que ela citou aqui? Antes de explicar esse texto para Eliane, eu quero mostrar para você, Eliane, uma promessa de Jesus para pessoas como você, que de forma sincera estão em busca da verdade. Olha que promessa bonita de Jesus. João capítulo 7, verso 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Os líderes religiosos estavam duvidando do que Jesus estava ensinando. E aí Jesus falou o seguinte: se alguém quiser com sinceridade fazer a vontade de Deus, ela vai conhecer a respeito da doutrina correta. Se ela é de Deus ou se eu simplesmente falo por mim mesmo. Então esta é uma promessa maravilhosa para todos os sinceros, né? Quem busca a verdade com sinceridade de coração a encontra. Porque esta verdade é Cristo e é o Espírito Santo quem guia a pessoa a esta verdade. Bem como as doutrinas corretas que emanam desta verdade que é Jesus. Tá bom? Então apegue-se a isso e continue assistindo Na Mira da Verdade e acompanhando a Novo Tempo. Sobre Colossenses 2, realmente esse é um dos textos mais usados para tentar defender a abolição do 4º mandamento, de Êxodo 28 a 11. Porém, quando fazemos uma análise contextual, nós conseguimos perceber que não é este o propósito do apóstolo Paulo. Primeiro, vou lhe dar algumas razões. Primeiro, uma razão fora do texto e depois uma razão aqui dentro do próprio texto. Em Atos 13, 42 a 44, Atos 16, 13, Atos 17, 2, Atos 18, versos 13 e 4 e verso 11, você vê que após a cruz, o costume apostólico era a observar o sábado. Alguns alegam assim, eles faziam isso porque eles tinham que evangelizar os judeus. Não, isso era por princípio. Por exemplo, em Atos 17, 2 fala assim, Paulo, segundo o seu costume, ia à sinagoga no sábado, ou seja, era parte do estilo de vida de Paulo, assim como era parte do estilo de vida de Cristo, em Lucas 4,16. Então, seria muito estranho, aqui está a questão, Paulo ser um observador do sábado
E depois em Colossenses 2 dizer assim, olha, eu guardo o sábado, mas vocês não precisam. Uma coisa contraditória, né? Ele pratica algo e diz outra. É a mesma coisa que aquele pai ou aquela mãe irresponsável faz com um filho. Dizendo assim, ó, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso é um pai irresponsável, uma mãe irresponsável. Se a criança aprende mais pelo exemplo do que pelas palavras, como que um pai e uma mãe responsável pode falar uma besteira dessas? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então Paulo estaria fazendo a mesma coisa. Ó, faça o que eu digo em Colossenses 2,16, mas não faça o que eu faço ao longo da minha vida. Seria um absurdo, né? Vamos então ver o contexto de Colossenses 2,16, para nós compreendermos por que Paulo fala mal aqui das festividades e dos sábados. Eu vou dar a você uma das interpretações para esse texto. Existem outras, tá? Mas eu vou lhe dar uma por causa do tempo e porque esta é a que eu mais vejo a princípio. Nesta interpretação, a princípio, é o que eu mais vejo lógica. Mas eu posso mudar de opinião, né? Eu não tenho a mente fechada. Se Deus me ajudar a entender que esse texto fala uma outra coisa, eu vou explicar aqui no programa de outra maneira. Mas, a princípio, eu tenho a mesma opinião do doutor Samuel Bacchiocchi, do doutor Wilson Paroski, que foi um dos meus professores, a respeito desse texto. Que aqui não se está falando contra o sábado em si, mas contra uma maneira errada de se observar o sábado. E como que nós podemos provar isso? Olha a leitura, vamos fazer uma leitura dos versos 16 a 18, para você entender um pouquinho dos problemas que a igreja enfrentava em Colossos, tá? Então diz o texto, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos. Tem que destacar isso aqui no texto, ó. Baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então, o que está em discussão aqui? A igreja de Colossos estava observando os dias de festa, períodos anuais, a lua nova, período mensal, e os sábados, período semanal, num contexto de sincretismo religioso em que Cristo estava sendo diminuído como pessoa, diríamos assim. Porque logo no verso 18 você vê que eles estavam cultuando os anjos. Então essa prática do verso 16, ela está misturada. Há um sincretismo religioso entre culto a anjos e a observância desses dias. E Paulo não poderia ser contra a observância do sábado, primeiro porque ele guardava o sábado, segundo é o mandamento de Deus, dado pelo próprio Deus. Então ele está falando aqui num contexto de sincretismo religioso. E aí ele fala assim, ó, tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo. Ou seja, a função do sábado, das festas, tudo é apontar para Jesus. Mas não podem substituir Jesus. Uma coisa não substitui a outra. E ao eles adorarem anjos e fazerem outras coisas, eles estavam celebrando tudo de forma errada. Para ter uma ideia, até a divindade de Cristo estava sendo negada, né? Porque nos versos 8 e 9 do capítulo 2, Paulo diz, ó, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então veja, nesse contexto,
a própria divindade de Cristo, a plena divindade de Cristo estava sendo questionada. Então, em resumo, Colossenses 2,16 não fala da abolição do sábado. Ele mostra, sim, Paulo preocupado com a observância do sábado e de outras festas num contexto de adoração pagã em que anjos eram cultuados, Cristo era colocado em segundo plano e havia também o ascetismo, se você ler dos versos 20 a 23. Tá? Então essa seria a explicação. Em resumo, não vemos aqui nem de perto, né, a possibilidade de o quarto mandamento ser abolido pelo apóstolo Paulo, até porque Paulo não teria autoridade para fazer uma coisa dessa. Muito bem, professor, muito bem. A pergunta agora é do Heriberto, ele é de Natal, Rio Grande do Norte, e a pergunta dele é a seguinte: eu gostaria de tirar uma dúvida. Conforme Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, o Senhor deixou uns para apóstolos. E a minha dúvida é, ainda hoje, a igreja pode consagrar alguém a apóstolo? E aí, professor? Quando Paulo escreveu esse texto, ele, obviamente, estava vivo como apóstolo e mais alguns, né? Na verdade, a palavra apóstolo quer dizer enviado. E o sentido primário do texto, apóstolo é alguém comissionado pessoalmente e diretamente por Cristo e enviado por Cristo para uma missão especial. Então, no sentido, o cargo apostólico, a função, o dom espiritual apostólico dos dias de Jesus e de Paulo não existe mais hoje. Ninguém pode ser consagrado apóstolo, por quê? Porque isso é uma obra tanto do Espírito Santo quanto diretamente de Cristo. Ele que escolhe, foi o que ele fez, ele escolheu 12 apóstolos e não escolheu mais. Depois existiram outros, tu pode ver na igreja cristã, mas tudo pela direção de Cristo do Espírito. Agora, se uma pessoa for chamada de apóstolo, no sentido de ser enviada para uma missão especial, para evangelizar no exterior, evangelizar um país comunista ou muçulmano, pode-se usar o termo, porque essa pessoa é uma enviada, né? Agora, não se deve categorizar essa pessoa com o dom do apostolado, porque ele foi um dom muito especial, né? E ele é um chamado feito exatamente, pessoalmente, né, pelo próprio Cristo. Então não queremos que nos critérios, que existam apóstolos hoje nos mesmos critérios dos apóstolos que conviveram com Cristo, ou que foram chamados pessoalmente por ele, como no caso de Paulo. Muito bem. Tem uma pergunta, nós temos ainda 3 minutinhos e meio. A pergunta da Silvia pelo Facebook é a seguinte: eu gostaria de perguntar, desculpa, se diante de tanta maldade, violência e falta de amor entre os seres humanos, é um indício de que o Espírito Santo está se retirando da terra. Olha a questão, professor. Veja, não há dúvidas de que o Espírito Santo, ele é o ser divino que executa o seu poder refreador do mal, né? Em João 16, 8 e 9, Jesus diz que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então ele de certa forma, ele refreia o mal. Agora, realmente, o aumento da maldade, da impiedade, indica duas coisas. Primeiro, que estamos chegando no tempo do fim, que Jesus está quase voltando. E segundo, que o Espírito Santo está, diríamos assim, deixando de atuar na humanidade como antes. Isso já aconteceu no dilúvio, né? Você vê Gênesis 6:2 e Deus fala ali, olha, eu não vou, meu Espírito não vai contender para sempre com o homem.
porque ele é carnal, ele é muito ímpio. Então eu vou dar 120 anos de vida para eles e depois vou mandar o dilúvio. E aí em Mateus 24:12 lemos o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, a maldade, a impiedade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, esse é um dos sinais da volta de Cristo em Mateus 24. Tá? O aumento da maldade e a diminuição do amor, isso é um sinal, sim, da volta de Cristo. E de que o Espírito Santo, né, está, diríamos assim, perdendo a sua paciência com a humanidade. E quando isto acontecer, né, todo o poder refreador do mal não estará aqui. Óbvio, Jesus vai voltar, mas o poder refreador do mal não estando aqui, esse ser divino, nós não temos ideia do que vai acontecer, especialmente naquela perseguição predita, perseguição final aos cristãos, predita em Apocalipse 13, por dois poderes representados por duas bestas. É por isso que nós temos que ficar atentos a esse sinal e não permitir que o amor esfrie em nós, porque nós temos uma fonte. E nós podemos estar ligados a essa fonte. E de acordo com 1 João 4:8 e também os versos 16, Deus é amor. Enquanto estivermos ligados a essa fonte, mesmo que o amor no mundo diminua, em nós ele pode aumentar, transbordar, jorrar, não é? E influenciar outras pessoas e a nossa sociedade. Muito bem, professor, com essa nós encerramos o programa de hoje, mas eu não posso deixar de falar para você que você pode estudar com a gente, continuar estudando através desse curso bíblico Verdades para o Tempo do Fim. É só você ligar para a gente, 0 operadora 12 2127 3121, no horário comercial, você vai poder pedir esse curso bíblico, tá bom? Verdades para o Tempo do Fim, estuda com a gente. Tenho certeza que você vai aprender ainda mais, tá bom? É só pedir lá no horário comercial e você vai receber. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser, Tito, que Deus te abençoe. Deus abençoe a você, amigo e amiga telespectador. E lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você sabe, as suas perguntas e os seus questionamentos sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.